E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vim aqui hoje para falar um pouco sobre esse assunto aqui do MDMA e a terapia assistida por MDMA, né? Eu já comentei aí no Stories, de forma breve e tal, mas eu vou comentar aqui sobre esse artigo aqui da Nature, que saiu agora em maio, e um artigo bem importante aí, um artigo de fase 3, né? Um estudo de fase 3, com metodologia muito boa, né? Randomizado, duplo cego, controlado por placebo. Então, um estudo que traz muita relevância aí, cientificamente falando, né? Então, para quem não sabe, o MDMA é uma substância, a substância que está vinculada ao êxtase, né? No mundo legal de drogas, ela está vinculada ao êxtase, né? Mas a gente sabe que do êxtase, metade do êxtase que roda por aí, né, no mundo legal, ele não contém MDMA, né? Então aqui é um dado, uma apreensão da Polícia Federal do Estado de São Paulo, né? Que fizeram um levantamento que de todo esse êxtase apreendido, somente 44,7% desses comprimidos aí de êxtase tinha o MDMA, né, que é a principal substância psicoativa aí dessa droga, né? E eles viram que mais da metade do êxtase apreendido tinha muitas outras substâncias contaminantes, né? Várias substâncias psicoativas, produto usado para emagrecimento, anfetamina, cafeína e até metanfetamina. A gente vê que 22% dos comprimidos apreendidos tinham metanfetamina, tá bom? Então, por isso que uma droga não regulamentada e ilegal, ela pode trazer prejuízo porque ninguém sabe o que tem contém dentro dela, tá bom? E daí, né, a gente falou sobre isso aí, só para a gente contextualizar um pouco, mas o que é usado, qual que é o MDMA usado nas pesquisas, né, ultimamente? É o MDMA puro, né, que é uma substância muito parecida com a molécula, muito parecida com a serotonina e com outras moléculas, tá bom? Que é o 3,4-metileno dióxido metanfetamina, né, que é o nome químico do MDMA, né? Então, os pesquisadores, vendo todos os efeitos dessa substância, né, todos os mecanismos de ação, né, que se ligam lá no receptor 5-HT1A, né, que está ligado a mecanismos da amígdala e do hipocampo, enfim, né, tem toda uma questão envolvida ali com o processamento do medo, né, e assim por diante. Então eles viram que essa droga pode ser interessante no tratamento do TEPT, por exemplo, né, do transtorno de estresse pós-traumático, que é muito usada em pesquisa ultimamente e está para sair com um protocolo de tratamento mesmo, né, o MDMA com psicoterapia, né. E é isso que esse estudo está avaliando, né. Ele pegou pacientes com transtorno de estresse pós-traumático severo e fizeram metade do grupo fez terapia assistida com MDMA e outra metade fez uma psicoterapia, mas sem o MDMA, né, com um placebo. E daí eles vão analisar mais para frente os resultados disso aí. Então, só para a gente entender, né, então, todo esse mecanismo de ação que eu falei, que envolve os receptores serotoninérgicos lá, 5-HT1A, né, lá no hipocampo, na amígdala e outras regiões envolvidas com medo e tal, o que ele pode provocar, né? O que esses mecanismos de ação, esses mecanismos podem provocar no comportamento da pessoa, vamos dizer assim, né, e psicologicamente, né? Os autores viram que os efeitos podem produzir uma janela de tolerância, né, no qual os participantes são capazes de revisitar e processar o conteúdo traumático sem se tornar oprimido ou sobrecarregado, né? Por exemplo, como ele atua na amígdala, no hipocampo, ali, regiões envolvidas com medo, a pessoa pode experienciar essas questões traumáticas que estão envolvidas com o transtorno de estresse pós-traumático de uma forma menos dolorosa. Então, a pessoa ressignificando a terapia, né, trabalhando com isso na terapia, de uma forma menos dolorosa, ela pode ressignificar esses traumas de uma melhor maneira, tá bom? Né, e os autores colocam também que outro fator psicológico importante da terapia física por MDMA, ela pode facilitar a lembrança de memórias negativas ou ameaçadoras com maior autocompaixão e menos vergonha, né? Então está envolvido também nesse processo da amígdala, do hipocampo, nessas regiões envolvidas com o processamento do medo, né? Então a pessoa pode revisitar, mas com menos vergonha, menos culpa, menos medo, menos excitação dessas áreas que traz desconforto aí para as pessoas, tá bom? E além disso também, o MDMA está implicado no processo de secreção de ocitocina, que acontece quando a ocitocina é secretada, né? Além de ela facilitar lá a secreção do leite materno e contrações uterinas, né, na mulher, ele traz comportamentos pró-sociais, né? A pessoa fica mais empática, ela tende a estar em contato com outras pessoas, né? Ela gosta, se torna ainda mais prazeroso os contatos humanos, né, afetivos, assim por diante. Então, ela tem um comportamento mais pró-social, né? E esse comportamento pró-social pode ajudar ela na aliança terapêutica com o terapeuta, por exemplo, e com outras pessoas, enfim. Ela se torna, né, tende a ter um comportamento mais pró-social, né? Então, outra questão psicológica que os autores comentam que o MDMA pode potencializar e pode ajudar, é que o MDMA pode catalisar o processamento terapêutico, né? Permitindo que os pacientes permaneçam emocionalmente envolvidos enquanto revisitam experiências traumáticas sem se tornarem sobrecarregados, né? Eles podem revisitar esses traumas e trabalhar para ressignificar esses traumas, mas sem ficar muito emocionalmente envolvidos, né? Sem ser uma dor muito forte para eles, né? Porque geralmente esses traumas são muito dolorosos e a pessoa tende a evitar falar disso e revisitar isso, ressignificar e dar novas configurações para esse trauma, né? Novos significados, né? E perdendo o medo desses traumas e lidando melhor com isso, né? E tendo uma vida melhor, tá bom? Então,
que aconteceu, né? Como eu falei, eles pegaram, nesse estudo, eles pegaram 90 pessoas e randomizaram elas, né? Randomizaram elas ao acaso, mas só que sempre preocupando para que os dois grupos contenham os mesmos tipos de pessoas, vamos dizer assim, né? Os dois grupos têm o mesmo número de mulheres, o mesmo número de homens, tem a idade meio parecida nos dois grupos, para que esses fatores, por exemplo, um grupo tem mais mulher e outro tem mais idosos, por exemplo, para esses fatores de gênero, idade, por exemplo, não interferir. Mas o resultado foi porque um grupo tinha mais mulher, tinha mais idoso, enfim, isso pode ter interferido. Então eles randomizam esses grupos, os grupos ficam mais parecidos possíveis para tirar todos esses efeitos que podem confundir aí, se é do tratamento, tá bom? Então eles pegaram aqui, nessa amostra, por exemplo, resumindo, né, em média, só pra gente ver, em média, a gente está falando de transtorno de estresse pós-traumático severo, em média, essas pessoas têm 14 anos de diagnóstico, ou seja, né, 14 anos elas estão lidando com esses traumas, com esses transtornos, né, que afeta muito a vida, né, causa de ansiedade, toda vez que lembra ali do trauma, é um transtorno muito recorrente, principalmente com pessoas vítimas de abuso sexual, de estupro, pessoas que foram para as guerras, por exemplo. Nos Estados Unidos, esse transtorno de estresse pós-traumático é muito prevalente em pessoas que foram para as guerras lá, né, do Vietnã, Iraque, Afeganistão e por diante. Então, os ex-combatentes, eles sofrem muito com esse transtorno de estresse pós-traumático. E aqui no Brasil, né, como a gente tem uma violência muito grande, uma violência civil, né, muito grande, então pessoas vítimas de assaltos, violência, sequestros, abusos sexuais e por diante também sofrem muito com esse transtorno, tá bom? Então, aqui nessa amostra de 90 pessoas, a média de diagnóstico era de 14 anos, pessoas, a média. Vai olhar para mais e para menos, né? Tá bom? Aqui eles falam de um transtorno do transtorno de estresse pós-traumático dissociativo, que é um transtorno mais grave, né? Então, 21% dessa amostra tinha esse subtipo aí do transtorno de estresse pós-traumático, né? A gente vê que 91% dessas pessoas tinham depressão, então elas têm muito essa comorbidade de depressão, né? É muito comum, né? Está associado o transtorno de estresse pós-traumático com depressão, não se sabe o que causa o quê, né? Mas sabe que é muito comum essa comorbidade aí, tá bom? Aqui eles falam assim, né? Os tipos de transtorno, né? Os tipos de traumas envolvidos, né? Aqui a gente tem traumas, 76 dessas pessoas tinham traumas no desenvolvimento, 11 pessoas foram expostas ao combate, né? Guerras, e 79 delas tinham múltiplos traumas, já tinha os dois associados, ou esses dois ou mais, né? E aqui também a gente outro dado importante, que a gente vê que a média de pontuação de depressão é de 32 na escala de Beck, né? Na escala de depressão de Beck, que é um instrumento bem usado aí em pesquisas e até na prática clínica para avaliar níveis de depressão. Então a gente sabe que mais de 35 já é uma depressão grave, né? As pessoas são em média têm uma depressão grave, então é depressão moderada. A gente sabe que o score acima de 11 já é considerado uma depressão leve, tá bom? Então essas pessoas, né? Em média elas têm um quadro severo, um quadro moderado de depressão, né? Essa amostra toda, né? Podendo variar para cima ou para baixo, né? Beleza? Só para a gente entender um pouco da amostra. E aqui, como é que eles fizeram esse estudo, né? Como que era esse estudo aí? Davam MDMA para as pessoas e boa e tranquilo? Não. Primeiro eles eram desmamados dos seus medicamentos, né? Eles tinham que parar de tomar seus medicamentos para ver se realmente é o MDMA que está fazendo efeito ou não, né? Então aqui, ó, nesse primeiro quadrante aqui, é um tempo preparatório para que eles desmamem, né? Desmamem seus medicamentos para que eles possam começar os estudos, né? E daí, e a questão do tratamento, por que é terapia assistida por MDMA? Porque não é só o MDMA, é a psicoterapia também, né? Então, por exemplo, aqui esse vermelhinho são os dias que as pessoas tomaram MDMA, né? Mas eles tiveram também sessões de psicoterapia de preparação, né? Eles eram preparados, né? Tinham sessões de 90 minutos, né? Para falar sobre quais eram as expectativas, quais eram os seus problemas, enfim, né? Sessões de psicoterapia para se preparar para o uso da substância, né? E assim por diante, né? Então elas tinham 3 sessões de preparação, né? Antes da sessão com a droga. E depois da droga, do MDMA, era feita uma sessão de integração, né? Porque durante essa experiência com o MDMA, o que acontece? Elas têm experiências muito profundas, né? Essa substância ela causa efeitos muito profundos, especificamente, que a pessoa vai, né, muito profundo sobre as suas questões, né? Ela revisita várias memórias, tem várias sensações, enfim, né? O MDMA é considerado uma substância psicodélica, né? Então, a pessoa pode ter vários efeitos psicológicos e lembranças de seu passado, enfim, uma imersão mesmo nas suas coisas subjetivas, né? Então, o efeito dessa substância, ela pode variar ali de 3 a 5 horas, por exemplo, né? Então, aqui, por exemplo, aqui é uma sessão com MDMA. A pessoa, ela tomou o MDMA, ali ela está com uma venda, ouvindo algum tipo de música para facilitar essa questão introspectiva, para ela acessar os seus conteúdos internos, né? E aqui tem 2 terapeutas, né? Geralmente, um médico acompanhando, um médico e um psicoterapeuta, né? Uma médica e um psicoterapeuta, né? Então, sempre uma dupla, contendo pelo menos um médico e, de preferência, um psicoterapeuta, tá bom? Para poder auxiliar ela ali em qualquer questão que ela queira, enfim, né? E ajudar ela no processo todo ali. Então, depois, essa terapia, essa aqui com MDMA, de 6 horas, pode durar até 6 horas, ela é feita uma vez por mês. E depois, durante o mês, é feita uma sessão de psicoterapia integrada. O que aconteceu, o que você vivenciou, encaixando todas essas questões que apareceram durante a
a experiência dela com o MDMA, né? Porque o MDMA é como se fosse um sonho, assim, mais vivencial, né? Então aparece muita coisa ali do subjetivo da pessoa, né? Então ela pode trazer muitas informações desse trauma, né? Nessa experiência com o MDMA. E, enfim, ela precisa integrar todas as informações, né? Então tem 3 sessões ali, durante um mês, 3 sessões de psicoterapia para ela conversar, falar sobre essas coisas e integrar todas as informações que aconteceram, né? Como está o processo dela depois de tomar essa substância também, tem um processo mais não tão agudo também, né? O efeito da substância não tão agudo também a longo prazo, né? Que é a melhora do humor, e assim por diante. Então isso é repetir 3 vezes, né? Aqui no outro mês é feito também a experiência com MDMA, e depois mais 3 psicoterapias de integração, depois aqui MDMA de novo, né? Aqui, e mais 3 sessões de psicoterapia. Então, no fim, são 12 sessões de psicoterapias com 3 experiências com MDMA, tá bom? Então, esses 2 grupos, o placebo e o com MDMA, o de placebo passou por todas essas psicoterapias também. Só que na hora que de tomar a substância não tinha MDMA, tinha placebo, né? Tinha uma substância não ativa, né? Que não fazia nenhum efeito, tá bom? E para comparar, né? Para comparar o efeito do MDMA nesse processo todo.